Deixa eu ajeitar aqui o cabelinho. Ai, meu Deus, cabelo. Volta. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o Anechans. E esse é o primeiro vídeo do ano de 2026. Todos comemoram. Que no caso este canal, na verdade, inclusive está sem vídeos. Acho que o último vídeo saiu ainda em novembro. Foi novembro. Foi assim, porque foi o vídeo da Menorinha, foi em novembro. Passando pela primeira vez aqui no ano, primeiro, antes da gente começar, aí é o tema do vídeo, para desejar a vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, tudo de bom nesse 2026. Eu sei que eu sumi do canal, apareci bem pouco por aqui. Eu acho que eu devo ter postado 1 ou 2 vídeos, que no caso um dos vídeos é o vídeo que inclusive vai ser igual ao de hoje, que é o vídeo das metas. Mas vou tentar ao máximo que der. 2025 foi um ano de muitas mudanças, então por isso que inclusive eu fiquei meio ausente, tanto do canal quanto até do meu aspecto de ser escritora, inclusive, né, para quem não sabe, eu sou escritora. Inclusive o vídeo que eu estava gravando antes desse era sobre isso, acabei ficando um pouco ausente por causa de algumas outras coisas, mas dentre elas foi a mudança em 2025. Final de 2024 para 2025 foi quando eu me mudei para o apartamento. Já devem estar estranhando a mudança de cenário, que no caso aqui na verdade é o escritório. Inclusive este aqui é o meu computador, que está aqui. Que assim, gente, eu até ia gravar no quarto. A última vez que eu gravei aqui, que foi o vídeo das metas de 2025, eu gravei lá no quarto, só que o quarto, gente, tá já totalmente diferente. Quando eu gravei com o colchão ainda ficava no chão, não tinha armário, era só umas caixas que a gente deixava. A nossa ideia, inclusive, com o apartamento, né, que acho que eu vou falar isso quando chegar na meta, porque eu acho que tem isso nas metas de 25. Aí eu falo pra vocês. Vídeo super tradicional aqui no canal e também tradicional no meu blog, que inclusive todos os meus vídeos daqui vão para lá, né? Eu posto lá também, né? Faço uma postagem relacionada ao vídeo lá. O meu blog é o Anechans Xen. E uma coisa super tradicional realmente é o vídeo das metas. Tá saindo um pouco atrasado esse ano, se bem que não vai ser mais atrasado do que o ano passado, não. Ano passado saiu quase no final de fevereiro. Então, saindo na primeira semana de fevereiro, ainda vai. Ainda é aceitável. Antes da gente ir para as metas de 2026, vamos dar uma revisadinha bem leve nas metas de 2025, para ser bem breve mesmo, para ver o que eu cumpri e o que eu não cumpri, tá bom? Então vamos lá, já estou com ela aqui. Meu tradicional caderno da Magali. Inclusive, né, que vocês sabem, é o caderno das metas. Sempre já tem, desde 2017, eu acho, que é o caderno das metas, 2018. E aí, inclusive, um dia as folhas dele vão acabar. Mas ainda tem bastante. Ainda tem bastante aqui. Então, vamos lá, que primeiro eu vou ler as metas de 2025, ver o que eu realizei ou não. E aí, depois a gente vai para as metas de 2026. Então, vamos lá. Pegando o meu caderno aqui, vou olhar para baixo um pouquinho. Metas de 2025. Como sempre, gente, eu separo as metas em pessoais e as metas literárias, que são as coisas que eu tenho vontade de fazer com relação à minha carreira de escritora. Então vamos lá, primeiro para as pessoais. A primeira meta pessoal foi aulas mais dinâmicas e participativas e deu certo. Acho que foi assim um dos melhores anos do meu trabalho. Para quem não sabe, eu sou professora, né? Inclusive, depois eu falo disso quando a gente for falar das metas do ano de 2026. Mas assim, foi um dos melhores anos assim no meu trabalho. Um dos momentos super especiais, inclusive, esse ano, que quando eu terminei com uma das turmas, que no caso eu dou assim poucas aulas em cada turma, né? A minha disciplina é português. E aí eu dou aula para as turmas, mas assim, são coisas assim de poucas aulas, umas 12 aulas assim durante o ano. Dou aula em curso profissionalizante. E aí a minha disciplina é um complemento ao conteúdo que eles têm do específico. E aí no final, com uma das turmas, no último dia de aula, eles fizeram um lanche, né, me deram um abraço, todo mundo me agradeceu, que gostaram bastante. Então, quando acontecem essas coisas, eu sinto que eu faço um bom trabalho, né? Eu fico muito feliz, eu gosto muito do meu trabalho, inclusive. A segunda, que era regular as finanças e investir, essa aqui, o cartão está estouradíssimo, amigas, assim, que na verdade teve um outro fator que contribuiu para isso. Que no caso tem a ver com uma outra meta, inclusive, mas aí acabou contribuindo. Não investi nada, inclusive gastei mais ainda, uma tristeza. Mas o pobre não tem paz. A outra, ser mais organizada. Essa daqui é aquela meio que vai, meio que não. E ainda não estou muito organizada por causa da quantidade de mudanças que eu tive. Então ainda tô meio perdida nas coisas. Enfim, também não foi meio. Fazer exercícios. No caso, o exercício eu cumpri metade. Por quê? Vou explicar brevemente o que aconteceu. Eu comecei o ano, fui fazendo exercício junto com meu marido.
Inclusive, a gente começou a ir na academia, eu sempre detestei academia, nunca gostei de fazer musculação, mas aí eu coloquei como meta, não, a gente vai fazer, eu coloquei na minha cabeça que era uma coisa de casal, pra poder me incentivar a ir. Eu tava indo bem, porque assim, nessa época eu não tinha engordado tanto ainda, né, dá pra ver que a bochecha tá enorme, mas enfim, nessa época eu ainda não tinha engordado tanto, eu tinha engordado já um pouquinho, que a gente tinha se mudado há um tempo, mas aí eu tinha engordado só um pouquinho mais normal, coisa de início de ano e tal, mas aí a gente foi correr atrás, começamos a fazer exercício, tava me sentindo bem, tava me sentindo mais resistente, tudo mais disposta, inclusive. Só que aí em julho do ano passado aconteceu uma coisa maravilhosa. Digníssimo estava no judô, e aí ele foi dar um golpe em alguém lá, não sei o quê. E aí ele tinha que arrastar o pé pra fora, poder a pessoa cair por cima dele. Ele errou o pé. A pessoa caiu em cima do pé dele, o tornozelo foi para um lado e o pé foi pro outro. E aí separou, ele quebrou o tornozelo, teve que fazer cirurgia e tudo. E aí com isso ele parou de fazer exercício e eu também. Eu sei que eu podia ter continuado, foi uma falha minha. O que aconteceu? Eu reguei de tudo e até piorou a minha situação. Ou seja, essa aí foi meio cumprida e eu ainda piorei, foi uma bosta. Outra seria arrumar o cafofo, que no caso seria mobiliar esta casa. E aí isso deu certo. A gente tá meio no caminho. No caso, isso aí, inclusive, tem a ver com o fato de eu não conseguir regular minhas finanças, porque a gente tá mobiliando a casa, né? A gente ainda tá terminando de construir a casa. Construir não, gente. Construir, no caso, fazer os outros pormenores e tal. Não tá completo. Inclusive, a gente teve que alterar todo o planejamento, porque a gente queria fazer, na verdade, de fora, dali da sala e a cozinha, pra dentro. E deixar, tipo, o quarto por último. Só que aí, como a minha benção acabou tendo esse acidente com o pé na metade do ano, foi literalmente em 1º de julho, a gente teve que inverter tudo. Então a gente fez o quarto, que o quarto na verdade nem precisava de tanta coisa, por isso que a gente deixou o quarto por último, inclusive, né? A sala precisava de mais coisa, a cozinha precisava de mais coisa, ainda precisa, na verdade. Acabou que a gente teve que comprar o box da cama, a gente acabou comprando o armário também, que a gente pegou numa boa promoção, e aí o quarto ficou praticamente, assim, era o que faltava pro quarto, porque o colchão a gente já tinha, tava no chão, eu gravei ano passado pra vocês um colchão no chão, montamos tudo e já, o quarto já tá praticamente completo, o ambiente tá completo. O escritório aqui também já tá praticamente completo, só falta mais organizar. Mas o escritório também não tem muita coisa, porque tem a minha mesa, a mesa dele que é aqui do lado, que vocês não estão vendo, tem uma estante aqui atrás de mim, né, e tem umas tralhas aqui que eu preciso arrumar. Inclusive o escritório até mudou de layout e tal, porque a mesa dele, no caso, era onde está a estante, mas aí a circulação ficava muito ruim e tudo, e aí ele botou a mesa dele do lado da minha, e aí ficou bem melhor a circulação e tudo. A sala, gente, tá um caos, porque o móvel da cozinha está na sala, virou um aparador, porque a gente ia trocar, né, a pia, botar um mármore e tudo. Enfim, então foi meio. E aí, no caso, como a gente conseguiu cumprir essa, a do cartão deu ruim. É isso, justificando. Aqui é uma meta mais pessoal, mais de terapia, que é acreditar mais em mim mesma e respeitar meus limites. Que isso aqui é uma coisa que vai indo de dia a dia, né? Então a gente vai percebendo essas coisas. É quase uma meta permanente essa daqui. As metas literárias, que eu confesso assim, eu acho que eu não cumpri nenhuma. Talvez só a última, que era escrever Superagentes, que é um dos meus livros, e Destinos Florescentes. Eu acho que eu consegui escrever um pouco de Destinos Florescentes durante o ano, mas deve ter sido um capítulo, talvez. Lançar Contemporânea Erótica nem foi, que é um outro livro meu. Porque, na verdade, eu fiquei tão atribulada com o livro das Aventuras de Jimmy Wayne 3, que eu tive problema com gráfica e tudo e tal. Vai ter um vídeo falando sobre isso no meu canal de autor, eu vou fazer. Tem que até anotar, não posso esquecer, porque é a segunda vez que eu falo isso hoje, né, enquanto eu estou gravando. E acabou que eu não consegui fazer os outros lançamentos também. A minha benção também quebrou o tornozelo, então por isso que eu não consegui nem escrever direito também, porque eu fiquei preocupada em cuidar dele também. Gente, foi uma recuperação super tranquila, tá? Ele tá bem, hoje em dia ele já tá andando normal. Que no caso, a recuperação foi mais rápida porque foi cirúrgica, né? Ele colocou os parafusos no tornozelo e aí começou a fazer fisioterapia, então questão assim de uns 3 meses ele já tava novo, né? Ele já tá bem, gente. Deu tudo certo, tá bom? Apesar do susto, deu tudo certo. Participar da Bienal do Rio, olha, isso aí é uma coisa que eu tenho que falar. Eu não consegui participar da Bienal Rio como autora, eu consegui ir como visitante. Inclusive, fui conhecer uma autora que eu admiro muito, que é a Adriele Almeida. Vou deixar a foto aqui. Inclusive, no blog tem resenha do livro dela que eu comprei, que é o Enquanto o Universo Não Desmoronar. E aí vocês podem ver lá se vocês quiserem a resenha. Critiquei muito a Bienal ter sido em junho, mas ainda bem que foi em junho, porque pouco tempo depois que a Bienal passou, foi quando a minha
benção, quebrou o tornozelo. E aí, imagina se vai ser em setembro. Em setembro ele já tava andando um pouco, mas não tava 100% ainda. Tava uns 70, alguma coisa assim. Tanto que a gente até foi num evento lá no centro da cidade, acho que a gente foi no Hack Tudo. E ele já tava andando, mas ainda tava de muleta, apoiando o pé, tava incomodando bastante ainda. Eu acho que isso deve ter sido, talvez, realmente lá por setembro. Então, assim, não tava muito bem. Ainda bem que a Bienal foi em julho, pelo menos eu consegui participar. Trabalhar mais na editora dos meus livros, que depende de todas acima, não fiz. A única que eu fiz é, assim, aos 45 do segundo tempo, porque eu fiz perto do meu aniversário, que foi comemorar os 20 anos como autora. E aí, no caso, né, tem 20 anos que eu escrevo os meus livros, mas eu não vou me alongar muito aqui, porque tem um vídeo lá no meu canal falando sobre isso, né, falando sobre meus 20 anos como escritora, e vocês podem assistir lá também. Mas eu queria fazer essa comemoração, uma comemoração de uma meta pessoal. Tá bom? Assim, foi mais ou menos. Como sempre, as metas a gente bota. E olha, gente, se vocês forem ver, nem são tão metas tão irrealistas, né? Não são nada, não é nada impossível. Mas assim, gente, a vida acontece e a gente é atropelado. Acho que eu me estendi até demais nessa parte, mas enfim. Agora, para a segunda parte do vídeo, vamos para as metas de 2026. Elas estão aqui. Novamente, elas separadas por categorias pessoais e literárias. As literárias eu acho que vai até meio que repetir, mas aí eu vou falando com os outros pormenores. Vamos lá. Primeiro, as metas pessoais. A primeira é aulas mais dinâmicas, e aí no caso eu sempre coloco aqui como eu falo, como eu vou fazer, né? Trazendo novos conteúdos e atividades. E uma outra meta relacionada a trabalho também que eu coloquei foi trabalhar com freelancer para renda extra. No caso, pensando em fazer alguma coisa mais relacionada à escrita, a processo editorial e tudo mais. Eu já tava, na verdade, querendo fazer isso do freelancer. E assim, eu vou abrir aqui uma coisa bem pessoal pra vocês. Assim, ainda mais a gente que trabalha, né, como CLT nessa vida, né, sempre fica tudo muito incerto, né? A gente não sabe qual vai ser o nosso último dia de trabalho e tudo. Nesse último ano, no meu trabalho, começaram a aparecer histórias e tudo, né, de que, vai mandar a gente embora, vão demitir pessoas e tal. Só que assim, gente, a gente tá sujeito a isso o tempo todo. Inclusive, foi tema da minha terapia não sei quantas vezes esse ano ainda. Esse ano não, quando eu digo esse ano, é me referindo a 2025. Mas já foi tema da minha terapia algumas vezes durante 2025, porque eu fico muito preocupada, porque, gente, eu comprei um apartamento, eu tenho um apartamento pra pagar, e é uma preocupação. Claro que eu tenho outra pessoa comigo, mas assim, a gente fica com muito medo, com muito receio, e assim, eu tenho muitas questões psicológicas com relação a isso, porque eu já fui, aspas, demitida de um estágio quando eu era mais nova, e eu sofri muito com isso. Na verdade, 2 vezes, né, eu fui mandada embora de estágio. Gente, a síndrome do impostor. Pronto, explicando. A síndrome do impostor é uma tristeza. A gente acha que é inútil, que não consegue e tudo mais. E aí eu fico nessa, sabe? Fico com medo, fico com essas incertezas. E aí é o caminho que eu tô tentando ver se eu consigo. Porque eu não tenho certeza do que vai acontecer esse ano. Eu tô tentando ficar calma, tranquila. Mas aí, por outro lado, eu fico ansiosa. E às vezes eu lembro, às vezes eu esqueço. Então, assim, talvez eu estou pensando em alternativas. E uma das alternativas pra isso, né? Se acontecer, eu espero. Eu estou rezando que não. Mas se acontecer, né, pelo menos correr para alguma questão de freelancer, pelo menos enquanto eu vou procurando outra coisa para fazer e tudo mais. Ou se eu ficar com o meu trabalho, o freelancer vira uma coisa para renda extra, que é sempre bom. Aparecendo aqui bem depois, na hora da edição, para fazer um pequeno insert nesse vídeo. Acabei de tomar banho, botei pijama e tal. E vim aqui e falei, não, tem que botar. Então, né, sobre essa parte. Pouco depois que eu gravei aquele vídeo, acho que eu gravei aquele vídeo numa semana, assim, não lembro se foi uma segunda ou uma terça. E naquela mesma semana, minha chefe me chamou para ir lá. E eu descobri que, na verdade... Em resumo, gente, eu fui demitida. Na verdade, eu fiquei sabendo, porque assim, tecnicamente, naquela época eu ainda estava de férias. E tive que assinar depois das férias. Maravilha, o aviso prévio. E aí, né, foi uma loucura e tudo. É aquilo que eu falei no vídeo, né? Já tava meio que rolando os boatos. A gente meio que já sabia, mas tava tudo muito incerto. E aí eu tive essa certeza, infelizmente. Aliás, espero que não, mas infelizmente foi um sim. Fui demitida. Eu não era infeliz lá no trabalho. Eu gostava muito daquele trabalho. Eu gostava muito de trabalhar lá. Mas tudo bem. É a vida. Acontece. Inclusive, até escrevi textos no meu outro blog sobre isso. E se vocês quiserem saber com mais outros pormenores detalhes, tem lá no meu outro blog também, o Garota Zodíaco. Eu com certeza falei lá, porque eu ainda não escrevi lá sobre isso. Mas eu vou escrever ainda tecnicamente eu também. Não, na verdade eu já falei, só que ainda não fiz um texto. Porque eu não quero fazer um texto assim, meio que de despedida e tudo.
que foi oficialmente meu primeiro emprego. E, gente, foi um chororô, uma coisa, sabe? Eu chorei muito, sofri muito já. E tive que correr atrás e tudo mais. E como fica a meta, então, nessa situação? Na verdade, a meta não vai mudar muito. Eu fui lá numa quinta-feira. Na sexta, eu comecei a mandar currículo. E já na semana seguinte, na segunda, eu consegui uma entrevista, né, num colégio perto daqui do apartamento. E eu tô olhando toda hora pro pedacinho da cama que está caído aqui, ó. Eu sou péssima quando eu tô gravando na frontal, né? Já dá pra perceber. Pedacinho aqui, ó. Que tá caído. Enfim. Vocês não reparem, tá? Agora que eu falei, vocês vão ficar reparando. Enfim. E fiz a entrevista na segunda, eu confesso que eu fiquei muito nervosa. Eu também chorei muito depois da entrevista, porque eu fiquei muito nervosa. Eu tava com medo de não conseguir, porque são muitas inseguranças que permeiam esse meu serzinho humano. É triste. Na terça, fui aceita. Assim, gente, são uns horários mega caóticos. Não é, por exemplo, igual lá no La Fabiano, né, que é onde eu trabalhava. Eu trabalhava 3 vezes na semana e eu ia lá e ficava o dia todo, né? Eu ia de 8 às 5, né? Ou às vezes 8 às 4. Às vezes eu acabava saindo um pouco mais cedo, porque era muito distante. Trabalho todos os dias no colégio, mas os horários são todos quebrados. Tem dia que eu trabalho a manhã toda e tem dia que eu vou lá e dou 2 horas de aula e venho pra casa. E assim, são todos os dias, mas assim, tem dia que são 2 horas de aula. Mas assim, ainda tá bem no comecinho, quando eu estou gravando, tô gravando esse insert, eu tô gravando no carnaval. Então eu cheguei a dar ainda uma primeira semana de aula. Então assim, tô gostando, né, é uma experiência diferente, porque eu nunca tinha dado aula em escola. Eu convivi em ambiente de escola quando eu fui estagiária, mas não como professora mesmo, oficialmente. Mas vai dar tudo certo, né? Eu achei que ia dar tudo errado, gente, e deu tudo certo. Porque, na verdade, eu pedi para a pessoa certa, que foi a minha sogra. Ela foi pedagoga e tal, e aí ela saiu jogando para todas as pessoas do universo. Mas deu tudo certo. Agora eu tô trabalhando nessa escola, então a meta continua igual. Tentar trazer aulas mais dinâmicas e tudo, e trazer boas aulas e ficar nesse emprego, né? Pode acrescentar essa meta aí de ficar nesse emprego. Trazer esse adicional pra vocês, porque quando eu gravei, ainda tava nessa incerteza e agora eu tive a certeza, infelizmente. Tá tudo bem, olha, já chorei o que tive pra chorar, já reclamei o que tive pra reclamar, porque sabe as fases do luto, né? A negação, a irritação e essas coisas. Chorei horrores, gente, não vou mentir pra vocês. Na verdade, a minha terapia atrasou tanto depois desse acontecimento que eu nem chorei na terapia quando eu contei o que aconteceu. Pois é. Isso, gente, só esse pequeno insert para fazer um update, uma atualização para vocês dessa minha vida. A vantagem é que realmente é muito perto de casa, mas os horários são caóticos. De transporte, uma meia hora, porque tem um intervalo de esperar. Se você pegar no horário certo, em 15, 20 minutos eu tô lá. Que é bom, né, pra pessoa que ficava 2 horas no transporte todo dia. Pois é, mas é só isso. De volta ao vídeo. Aí a próxima meta foi uma meta de 25 que passou para 26, que é regular as finanças e investir, que é basicamente a mesma coisa, é tentar baixar a porra da fatura do cartão e guardar dinheiro. Vamos ver se eu consigo. Dessa vez a gente tá com metade da casa mobiliada, então já ajuda. Essa meta só passou, então se vocês quiserem saber com mais pormenores, vejam lá em 2025, mas é realmente assim, tentar diminuir os gastos e tentar guardar mais dinheiro, né, que é essa parte importante. Até porque, gente, a gata aqui tá querendo viajar pro Japão, né? Quem sabe eu consiga. Pois é. Aí a próxima meta tem a ver com isso. Juntar pontos no cartão. Que no caso, né, vou ver se eu consigo transferir para um programa de milhas, alguma coisa assim. E aí eu começo a juntar pontos no cartão para juntar milhas para poder pagar minha viagem pro Japão. Entendeu? Porque eu tenho que assistir um show da Chihara Minori. Inclusive vou tentar ir de propósito, talvez em agosto, para ver. Só que assim, se eu for em agosto, gente, eu tenho que pensar se eu vou no início de agosto ou no final de agosto. Se a Minori anunciar a porcaria do show de verão dela. Porque senão eu vou no Animelo. É por isso, gente, porque assim, o show da Minori geralmente, pra quem não conhece, gente, a Chihara Minori é minha cantora favorita, tá? Só pra... Tem vídeos sobre ela no canal, mas inclusive o último vídeo do canal foi sobre ela, inclusive. Em agosto, geralmente, ela faz o show de verão dela, né? Geralmente é no final de julho, início de agosto. E o Animelo Summer Live, que é um show de anime e tudo, com cantores de anime e tudo, e seiyuu, é no final de agosto. Aí, tipo assim, talvez eu não tenha dinheiro pra ficar um mês no Japão, então eu tenho que fazer uma decisão na minha vida, se eu vou no início de agosto ou no final de agosto.
Pois é, amigas. Mas aí primeiro a gente junta a milha pra essas partes, né? A outra meta de 2026, uma que tava em 2025, que eu meio que fiz certo, que é justamente fazer os exercícios e entrar em forma. Que aí agora eu vou entrar com mais detalhes. Como o digníssimo acabou, né, tendo o acidente dele, quebrando o tornozelo, a gente parou de ir à academia e tudo. Foi falha minha, né? Eu poderia ter continuado sozinha, mas aí eu fiquei meio nessa. Podia ter continuado pelo menos fazendo algum exercício em casa, mas aí eu parei completamente. E aí entrou numa situação de como foram muitas mudanças e muitos hábitos e tudo, inclusive mudança de alimentação, acabou que eu engordei muito. Não engordei muito, talvez não tenha ganhado uns 5 quilos. Só que assim, esses 5 quilos estão me deixando um pouco desconfortável com o meu corpo, né? Gente, inclusive tem um vídeo nesse canal que pegou 15 mil views, porque eu mostrei um pouquinho do meu corpo. E o meu corpo tava bonitinho naquela época. Tava mais ou menos, eu tava mais magra um pouquinho. Menina, meu Deus, hoje em dia tá um terror. Nem queiram saber. É que assim, eu tenho muita insegurança com o meu corpo no geral. Naquela época eu tava bonita, eu tava me sentindo bem com o meu corpo. Tava ótimo. Se eu tivesse ficado com aquele corpo, tava bom. Se eu tivesse ficado com o corpo que eu tava no início de 2025, final de 24, tava bom. Mas enfim, a gente engorda, acontece, é a vida. Mas aí a gente corre atrás e faz por onde. Inclusive, na verdade, meu objetivo em fazer exercício não é só emagrecer. Na verdade, quando eu comecei ano passado, não era só emagrecer. Eu imaginei que o emagrecer fosse ser consequência. Realmente foi. Porque eu até tinha emagrecido um pouco. Mas, assim, dessa vez é também emagrecer, né? Conseguir recuperar o que eu perdi. Quer dizer, no caso, perder porque eu ganhei. E no caso, entrar em forma, porque assim, foi um episódio muito específico, que foi assim que ele quebrou o tornozelo, ele ficou um tempo na casa da mãe dele, e eu tava trabalhando e tudo. Eu, na verdade, fui cuidar mais dele depois que ele fez a cirurgia, a gente veio pra cá. Mas na semana, assim, antes da cirurgia, ele ficou na casa da mãe dele. E aí, eu tenho as crianças lá no meu centro espírita, eu fico lá com a parte da evangelização infantil, e aí as crianças adoram brincar, correr e tudo. E aí, nessa época, né, teve um dia que as crianças quiseram pular corda, e eu adoro pular corda. E eu lembro que uns anos atrás, quando eu não fazia exercício, e eu pulava corda, eu pulava 10 vezes, eu ficava achando que eu ia morrer, via tudo preto, ficava louca, falava, meu Deus, o que está acontecendo? E aí eu tinha que ficar um bom tempo parada, respirando para me recuperar. Nessa época, né, era julho, assim que ele tinha, né, machucado o pé, tinha parado a academia, mas ainda não tinha dado os efeitos da parada. Eu pulei corda com as crianças, claro, fiquei cansada, porque foi um esforço físico, mas assim, eu saí, bebi uma água, respirei uns 1 minuto, tava nova, podia ir de novo. Então assim, eu quero essa resistência de novo, sabe? Por exemplo, preciso correr pra pegar o trem, gente, porque eu sou CLT, pego o trem. Correr pra pegar o trem, cara, correr pra pegar o trem, não ficar morta e acabada de cansada, entendeu? Eu tô me sentindo, inclusive aqui eu estou me sentindo muito mais sedentária, porque na casa dos meus pais, a casa é grande, então eu conseguia andar, eu ia no quintal, falava com o bicho, subia, descia escada todo dia, o dia todo. Então eu me sentia até menos sedentária do que aqui. Porque aqui, gente, é um apartamento de 40 metros quadrados. Como você anda num apartamento? Eu vou ficar andando igual uma barata tonta ali. Vou botar 5 minutos, vou ficar andando ali correndo. Aí não dá. E a próxima, que completa com a outra, de 2025, que é terminar de arrumar o cafofo. Mas aí, no caso, é mais questão de detalhe, decoração, inclusive, né? Terminar de botar alguns quadros aqui, que eu tenho alguns quadros pra colocar aqui nesse meu cantinho e tudo mais. Fazer a cozinha. Será que rola fazer a cozinha? Porque assim, gente, o grande up deste apartamento no final do ano foi justamente a gente ter conseguido comprar um ar-condicionado. Foi, olha, o momento. Inclusive, estou assim, me sentindo toda, porque eu sou muito chique, eu tenho um ar-condicionado. Que, gente, sinceramente, naquela época que eu gravei o vídeo pra vocês, ano passado, em fevereiro, janeiro, gente, olha, foi um calor surreal e a gente não tinha ar-condicionado, a gente tinha acabado de vir pra cá, não tinha nada, e a gente cozinhando todas as noites, eu nem dormia de pijama, gente, era uma coisa muito louca. E agora com o ar-condicionado a gente... maravilhoso. Um dos melhores investimentos que a gente fez pra casa foi justamente o ar-condicionado. A gente ficou com medo de chegar o verão e dar ruim. E olha que a gente tá até com um verão mais tranquilo esse ano, né? A gente tá tendo alguns dias de calor, mas tá bem tranquilo, tá bem ok, mas o ar-condicionado já cumpriu o seu propósito. E aí, terminar de montar a cozinha para casa ficar do jeito que tem que ficar. E aí, os outros cômodos é mais organizar e detalhes de decoração. Também tem o banheiro, mas aí o banheiro seria botar talvez só o blindex e aí fica de boa. Mas o banheiro tá bem ok. Assim, ainda dá pra sobreviver com o banheiro com uma cortina. Por último,
que essa aqui é aquela meta de terapia, que é acreditar mais em mim mesma e respeitar meus limites. Se relaciona, inclusive, com coisas que eu falei relacionadas ao meu trabalho, que eu estou com medo, que eu me sinto incapaz, a minha síndrome de impostor. Tenho que cuidar disso, né, com mais cuidado. É sempre ter um cuidado maior comigo, né, todos os anos. É uma meta fixa, realmente. É ter bastante cuidado comigo, cuidar de mim e entender até onde eu posso ir. Isso que é respeitar o próprio limite, sabe? Respeitar os próprios desconfortos. Sabe aquela coisa assim que a pessoa fala uma coisa que ela não deve pra você e aí você fica quieta e engole o sapo? Em vez de você pega, você devolve o desconforto. Mas aí devolve o desconforto de uma forma muito fofa. Como diz a minha terapeuta, ela fala, você não vai ser grossa. Porque assim, na visão de muitas pessoas, né, quando a gente devolve, a gente tá sendo grossa. Mas não é que a gente tá sendo grossa, a gente tá sendo fofa e respeitando os seus próprios limites. Inclusive, eu vi convivi com um caso ano passado de uma pessoa que foi colocar finalmente limites que ela nunca tinha colocado. É relacionado ao ambiente de trabalho, mas não quero citar nomes porque não cabe, não importa quem é, importa é a situação. Que ela cedia muito, né? Ela fazia tudo pra todo mundo, ajudava todo mundo, muito solícita, que é muito legal realmente, assim, eu também gosto, eu sou igual a essa pessoa. Eu gosto de ajudar, gosto de ser prestativa e tudo, só que assim, chega um certo momento que as pessoas não veem aquilo mais como uma pequena ajuda, elas veem, na verdade, que aquilo é uma obrigação sua, porque você faz tudo pra todo mundo. E aí essa pessoa ficou cansada dessa situação na vida dela. E aí ela falou assim, olha, não vou fazer mais nada pra ninguém. Assim, não é que ela parou de fazer tudo de uma vez, mas algumas coisas ela passou a recusar. E aí, o que aconteceu? As pessoas começaram a dizer que ela estava muito grossa, que ela estava esquisita, que ela estava estranha, né? Eu sou muito próxima dessa pessoa e eu converso muito com ela, a gente conversava muito lá no ambiente de trabalho. E aí eu falei pra ela, cara, você não tá sendo grossa, você não tá sendo escrota, você só tá colocando limite. E tipo assim, infelizmente as pessoas não entendem o que é limite. Sabe? É isso que é complicado. Você sempre tem que colocar limite nas coisas. Enfim, essa anedota toda. Para as metas literárias. Acho que as metas literárias vão ser mais curtas, porque assim vai ser só... Como eu não consegui cumprir praticamente nada, elas vão só passar. Mas eu vou ler pra vocês, tá? Que no caso é Continuar As Superagentes, do Livro das Magias. E é o primeiro livro que eu escrevi na minha vida. E aí eu tô reescrevendo ele, na verdade. E Destinos Florescentes, que é a obra que eu estou publicando agora nas plataformas gratuitas. Vocês podem encontrar no minha fanfiction, no Wattpad e tudo. Vocês procuram lá e acham a história. Acho que tem uns 5 capítulos ainda, mas eu tô um pouquinho mais adiantada na escrita. E aí, como que eu vou fazer isso? No caso, é com planejamento, né, da história e também com rotina de escrita, que é uma coisa que está faltando aqui pra mim, né? Conseguir fazer uma rotina de escrita boa. A outra, que repete também, que é Lançar Contemporânea Erótica, que é um outro livro meu, que foi inclusive um livro que eu tenho muito carinho, porque ele me acompanhou na época da pandemia, né? Eu escrevi ele entre 2020 e 2021. Eu terminei, acho que ele 1º de outubro de 2021. Eu lembro disso. Eu tenho muito carinho por esse livro. Não é dos melhores livros que eu já escrevi, mas eu gosto muito dele, né? Eu acho que ele é uma obra mais madura que eu escrevi, né? Porque 90% das coisas que eu acabo escrevendo são muito juvenis, ou infanto-juvenil, ou jovem adulto. Esse é praticamente um livro adulto até. Que eu gostei muito da temática, eu me diverti muito escrevendo, gosto muito dos personagens. Eu gostei da forma que eu, inclusive, explorei o gênero erótico dentro do livro e tudo mais. No meu canal de autora, que é o Contos da Anitta, e falando sobre contemporâneo erótico, as inspirações e tudo. Ele ainda está disponível para leitura gratuita, dá para ler ele completo ainda, né? Eu ainda vou dar uma mexida nele, talvez eu altere algumas coisas para poder publicar. E a ideia, né, é fazer toda a etapa de preparação, né, que é revisar, diagramar, fazer montagem de capa e tudo. E a ideia é fazer o lançamento tanto em e-book, lá na Amazon, que inclusive é o tipo de livro que vende bastante na Amazon, livro erótico, e depois fazer uma versão física. Não sei quantos exemplares eu vou imprimir da versão física, né, tenho essa dúvida, mas aí a gente vê. A ideia é mais fazer a versão e-book, e aí o físico eu faço, sei lá, uns 30 para ir vendendo. Participar de mais eventos literários, principalmente na minha região, que é uma coisa também que eu falei bastante durante o ano, mas aí foi por causa justamente da situação que aconteceu. Eu até participei de um evento aqui perto, da onde eu tô morando agora, mas foi um evento, inclusive, que um amigo meu organizou, que inclusive este meu amigo hoje atualmente é meu vizinho, né? Ele mora no bloco da frente, mas assim, não foi um evento muito bom, porque assim, foi a primeira
edição e tal, e aí ficaram muitas falhas e tudo. Vontade de participar de mais eventos e tudo, né? Até o evento que tem no meu trabalho, geralmente, né, foi em julho esse ano, e aí eu tive que fazer todos os eventos sozinha, foi horrível, sabe? 2025 também aconteceu na minha vida, mas foi menos pior. O próximo, que é esse aqui, eu preciso muito fazer, acho que esse aqui são os dois únicos que são diferentes. Montar um plano de divulgação, no caso de divulgação para os meus livros, porque realmente é uma coisa assim que eu estou falhando muito como autora, ainda mais autora assim que tá em rede social, que hoje em dia a gente é meio que obrigada a fazer isso, infelizmente. Eu queria muito assim, só escrever o livro, montar o livro, lançar e o que fosse igual um The Sims, sabe? Você publica e ganha dinheiro com o livro, é isso. Não dá, né? A gente tem que divulgar, infelizmente. Foi até o que eu falei no vídeo do meu canal de autora. Se a gente não aparece, as pessoas não lembram que a gente existe. Se a gente não lança livro, as pessoas não lembram que a gente existe. É muito complicado, sabe? A gente precisa estar presente. Infelizmente, hoje em dia, assim, ainda mais com rede social, a gente é obrigada a estar presente nas coisas. E fazendo marketing do meu eu autor e dos meus livros. Pois é, vamos ver se eu consigo. Isso aí eu vou contar com a ajuda de Digníssimo, que ele trabalha com isso. Então talvez ele consiga me ajudar. Por último, que tem até um pouco a ver com a última meta do ano passado, que é continuar e terminar a comemoração dos meus 20 anos de autora, que está já bastante atrasada. Eu ainda quero fazer algumas coisinhas especiais da comemoração. Eu fiz o lançamento de 2 contos no final do ano passado, contos especiais. Eu lancei uma outra coisa, mas eu quero fazer ainda mais outras pequenas coisas especiais, porque eu não quero que o negócio passe em branco. Porque eu fiz assim um negócio correndo num mês. Montei tudo, lancei um conto dia 18, eu terminei dia 16, o outro eu lancei dia 30 de novembro, eu tava terminando dia 27, 28. Então, assim, não dá certo. Eu quero fazer as coisas com mais calma e tudo mais e comemorar do jeito que merece. Já foi uma boa comemoração, um começo de comemoração, mas eu quero fazer mais coisas. Se vocês quiserem saber mais detalhes sobre os 20 anos de autora, o que foi, o que aconteceu, vocês podem vir lá no meu canal de autora, tá? Gente, essas foram as minhas metas para 2026. De uns anos pra cá, né, tem sido isso, né? Das metas acabam passando de um ano pro outro. Esse ano mais ainda, porque eu acho que algumas coisas eu realmente, assim, não cumpri. Geralmente eu falo assim, cumpri mais ou menos, mas esse ano realmente, assim, teve algumas que eu não cumpri de forma nenhuma. Eu falhei miseravelmente. Não é vergonha a gente falhar miseravelmente nas coisas, acontece. E assim, eu sei, na verdade, os motivos, porque eu não consegui. Eu não acho as metas que eu estabeleço tão irreais e tão difíceis. Porque, na verdade, gente, vamos ser sinceros aqui, nenhuma meta é difícil, o difícil é fazer. Porque você pode estabelecer, por exemplo, falando assim dos meus grandes projetos como escritora, que é o 12 meses com Melorim, já que eu gravei o vídeo pro meu canal de autora, né? Não tem como não falar. Estabeleci como meta, durante o ano de 2022, lançar um conto por mês e eu consegui, porque eu fiz um movimento pra isso. Então, assim, a questão não é traçar a meta, é cumprir a meta e se movimentar para isso. Para dar uma ajuda, eu coloco como eu vou fazer, né? Porque é para dar um norte, a gente saber o que é para fazer. Mas, assim, mesmo assim, a vida acontece e às vezes acaba tendo outras preocupações, né? Tendo que cuidar da nossa benção, digníssimo marido, enfim, chamem como quiser. E não, gente, eu chamo de marido, mas eu não estou oficialmente casada, que fique claro. Inclusive, tem que botar numa das metas, mas acho que vai ficar para 2027. Né, o casamento, que eu quero uma data muito específica. Enfim, amigas, é isso. Essas são as minhas metas para 2026. Eu espero que eu consiga cumpri-las. Eu queria muito conseguir cumprir pelo menos alguma da literária, pelo menos fazer o lançamento da contemporânea erótica. E uma meta pessoal que eu queria muito era conseguir fazer freelancer e conseguir começar a fazer uns investimentos e tudo. Acho que essas são as metas que eu mais quero cumprir. Acho que é a que eu tenho mais vontade de cumprir. É isso. Tanto tempo sem gravar, gente, que eu perco o jeito. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Eu espero conseguir voltar mais vezes para ver vocês esse ano. Eu acho que ainda tem um vídeo pra sair, que eu gravei, inclusive, junto com o vídeo da Minorim, que saiu antes desse, que é mostrando meus álbuns do Dreamcatcher. Eu acho que eu vou ver se eu edito ele pra lançar já logo, pra não ficar também 3 anos guardado o vídeo. Enfim, mas eu vou tentar aparecer mais vezes aqui esse ano. Não prometo, que a gente não sabe o que pode acontecer durante o ano. Mas é isso. Muito obrigada. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Cheerio!